CJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Para a Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado, abrimos a série especial de entrevistas sobre um ano das enchentes, né, Cabelo? E que tem relatos aí interessantes pra gente ouvir, né, pra gente trazer nessa série especial. E abrimos hoje, então, essa série com a Simone Prestes, nossa querida amiga, né, Cabelo? Simone. Queridíssima Simone. Bom dia. Bom dia, Bom dia a todos. E também com o Henrique Adler, advogado carioca, canelense. Carioquense, Carioquense. Mais gaúcho que carioca. Meu amigão Henrique. Que legal te receber aqui de novo. Cabelo, bom dia, Simone, bom dia, ouvintes. Obrigado pelo convite. Boa, Henrique. A gente vai começar, né, Cabelo, pela Simone, depois a gente vai trocando esse bate-papo aqui, esses dois blocos de entrevistas dessa série especial. E eu queria abrir o bate-papo pedindo pra Simone trazer um panorama de vários lugares por onde ela passou, mas teve um que me chamou a atenção há mais ou menos um ano atrás. Nós conversamos, né, tanto eu, o Henrique, eu, a Simone e outros convidados estiveram aqui para falar sobre o que estavam fazendo naquele momento de ações e tal, para ajudar os mais necessitados. E agora a gente vai fazer um panorama desses registros, né, Cabelo? Conta pra gente, Simone, como é que foi e qual que foi a cidade. Eu lembro desse teu relato que tu conta, assim, que vocês chegaram à noite e a cidade estava toda embaixo d'água e foi, assim, bem pesado. Escuro. É. Sem luz. Triunfo. Não tinha muito acesso ali, tinha vias bloqueadas, né? Então, quando liberou um determinado ponto, a gente conseguiu chegar até lá e muitas cidades já estavam assessoradas e lá eles literalmente não tinham luz embaixo d'água. O prefeito chegou até nós e pediu e foi apresentar que tinha. Aí, não querendo entrar nessa questão de prefeituras e tal, tinha muitos donativos, mas eles não podiam repassar em função de que precisava da documentação daquelas pessoas para receberem. Tinha toda essa questão burocrática, né? Parte burocrática. E aí a gente ficou alguns dias lá, nós ficamos, a equipe que foram alguns carros, e a gente precisou voltar. E foi tudo muito assim, porque quando a gente saiu de lá, algumas horas depois, interditou tudo de novo, né? Porque as chuvas continuavam, né? Então, esse cenário, assim, pra mim foi um dos mais impactantes, né? A gente viu muita coisa, mas essa cidade foi a que impactou mesmo, porque a cidade estava no escuro e a água tava assim, tu via as casas embaixo, tinha casas que tu via pedaços do telhado e tinha casas que tu já não via. E as pessoas chorando, lugares que não tinham acesso, porque daí não tinha rede telefônica. Então, sem comunicação, as famílias não sabiam se aquele parente que morava mais lá pro interior estava bem, estava vivo, tinha alimento, enfim, bem... Nossa, é um relato realmente pesado, me chamou muito a atenção no ano passado quando ouvi, né, esse relato da Simone e relembrando agora, né, tudo isso, realmente uma coisa muito pesada. A gente escuta a Simone, né, a gente... Um ano depois, a gente acha que todo mundo ainda é impactado. Bastante. E muitas das coisas não vão mais voltar ao normal, principalmente em cidades que são muito perto de rios e tudo. Tem gente que não voltou e não vai mais voltar para onde morava, procurou novos lugares. Tem gente que perdeu tudo, já tinha perdido numa outra enchente um ano antes também, que teve uma enchente não nas mesmas proporções. Que era o caso, né? de Triunfo, que muita gente... E daí, relatos que a gente ouviu lá, eu vendi a minha casa porque entrava água até determinado ponto. Aí eu vendi porque a gente sempre corria o risco de perder alguma coisa. E vinha construir em tal lugar e pegou água até ali, agora eu perdi tudo. E eu tô com um bebê pequeno e outro eu tô com minha mulher grávida em casa. E essas pessoas, esses homens, estavam ali ajudando a resgatar os outros. E daí, nesse momento de conversa que a gente tinha, eles choravam e se abriam, porque até então não tinham parado pra pensar na situação deles, na família deles, que seria depois, né? Mas sabe que me chama muito a atenção, Simone, assim, pegando o gancho da fala do Cabelo, eu acho que nesses lugares que você teve uma dimensão mais estrutural, onde bairros desapareceram, né? Que as casas de fato foram devastadas, você vai ter sim esse processo das pessoas não retornarem. Me preocupa mais, Cabelo, principalmente aqui nessas cidades próximas, Igrejinhas, Três Coroas, enfim, em que você teve um estrago numa dimensão absurda, mas que as casas ficaram, né? Sim, as pessoas estão lá, né? E as pessoas voltaram. E eu vou muito ali pra Igrejinha, pra Três Coroas, enfim, eu rotineiramente estou ali naquelas localidades
E a sensação que eu tenho é que as coisas voltaram ao normal. Isso por um lado é tão assim, impactante, porque a sensação que eu tenho é que as pessoas não passaram por tudo aquilo que a gente viu, porque as pessoas retomaram a vida, a cidade voltou, isso é fantástico, né? Porque as pessoas conseguiram retomar suas vidas. Mas por outro lado, isso traz uma preocupação, porque se hoje a gente tivesse um evento natural de novo, a gente ia ter a mesma tragédia de novo, porque tem locais que são inabitáveis por conta de uma questão da natureza mesmo, né? Geograficamente inviáveis, né? E as pessoas voltaram. Eu conversei com um senhor que a gente mantém em contato, né? Querendo ou não, a gente criou um vínculo. E eu questionei, mas por que vocês não mudam? Mas não tem pra onde ir, como é que eu vou ir? Minha família toda aqui, tu viu quantos filhos eu tenho? A gente não tem nem dinheiro, nem condições de começar uma vida nova. Então, muito a difícil. solução é voltar para aquele lugar. E não tem, e a gente não consegue ajudar também, né? De outra forma. Não, é. Eu estive em Três Coroas, né? A gente todo mundo ajudou da jeito que podia, a gente prestou serviço, ajudou a limpar, fez comida, mas em Três Coroas e igrejinha também, né? E me impacta muito isso que o Henrique falou, porque até hoje, essa semana passada saiu a notícia de diversos investimentos para mitigar ações do clima na região do Paranhana. Mas, cara, quando tu vai pro outro lado, que tu pensa, quando tu passa pela RS, que geralmente tu olha pro lado direito, que é onde tem a parte do rio e que tá tudo mais. 6 meses depois eu fui pro lado esquerdo, subi ali em direção a uma clínica veterinária ali, que é alto. E ali tinha a marca d'água alta, cara. Então tu fica pensando, como que se resolve isso? Porque é difícil, cara, é muito difícil. Pra tirar todo mundo de casa e tudo mais, né? E são bairros, assim, mais periféricos ali nessa região de Três Coroas, principalmente, Cabelo. E a densidade demográfica ali é enorme. É muita gente num espaço pequeno, né? E pra mim não tem outra solução a não ser a política habitacional. E o problema é que nesse aspecto eu acho que... Não acho que é uma questão específica de Igrejinha, de Três Coroas. Eu acho que isso é um pouco mais generalizado. Mas não houve, né? Não houve. A gente vê isso, investimentos, vê se falar, mas aí vê notícias, por exemplo, de que o Guaíba, segundo a Mexu, o Guaíba corre riscos de novo colapsar. Porque cada vez mais com o aquecimento global, que eu quero que as pessoas entendam, eu não sou aqui, não estou indo pro lado político, mas elas entendam que existe o aquecimento global e que o nosso planeta está 1,5 graus acima da temperatura que ele deveria ter, média, e isso impacta sim, é muita coisa. Cara, são várias coisas que têm que ser feitas, né, Simone, Henrique, Léo? Porque senão a gente vai de novo daqui a um tempo tá relembrando de outro evento, se não parecido, porque aí foi uma conjuntura de fatores, né? Teve o El Niño muito forte, teve diversas coisas, mas é complicado, né? Queria ouvir o Henrique, né, que na época eu lembro do meu amigo, assim, para tudo que tava fazendo, parou o escritório de advocacia, parou os seus trabalhos e o foco dele tava em ajudar a EDC, fazer missão, em angariar pessoas, equipamentos e tal. Passada essa primeira etapa, né, Henrique, que foi fundamental, que foi muito importante e que realmente muita gente também se envolveu, precisava mais do que só limpar. Conta pra gente como é que se desdobrou, então, o teu trabalho, as ações que tu se envolveu e tu participou. Foi exatamente isso, Léo. Assim, eu já no dia seguinte da enchente, eu me lembro que eu já desci, assim, logo que liberou a estrada, né? Enfim, no primeiro dia eu fui sozinho, imaginando, né, que ia encontrar um cenário assim, né, de devastação e tal, mas nem perto do que eu vi, né? E naquele dia, quando eu voltei muito impactado. De fato, foi isso que eu fiz, né? A partir daquele dia, eu fiquei 30 dias sem entrar no escritório, né? Eu acordava e dormia para descer, para ajudar, porque era algo que não conseguia me confortar de saber que as pessoas estavam naquela situação e eu tinha casa, comida e roupa lavada, né? Mas na semana seguinte, na quarta-feira da semana seguinte, assim, já uma semana ali, quase uma semana, assim, que a gente estava descendo para ajudar a limpar, enfim. Eu me lembro que o Eduardo, um amigo meu, foi comigo naquele dia e a gente naquele momento já começou a perceber que estava começando a, assim, ter um excesso de mão de obra, sabe? Tinha muita gente, já não tinha, as casas já estavam mais ou menos organizadas, já estavam chegando no momento em que as famílias queriam a sua privacidade também, porque em determinado momento todo mundo saía entrando na casa de todo mundo para limpar e era necessário, mas chegou um momento também que as famílias, olha, não, agora a gente vai começar a organizar nossas coisas, enfim, a vida naquele momento começou a retomar. E a gente chegou a ficar alguns momentos ociosos lá e tal.
E eu me lembro que eu vi nos lixos, assim, naquelas montanhas de lixos, assim, nas ruas, nas frentes das casas, nesses dias, né, durante essa semana, muitas pias dessas de inox, porque as pessoas tiravam isso de dentro de casa e jogavam fora. Os móveis se acabavam, mas as pias ficavam lá inteiras e aquilo me chamou a atenção por algum momento. E o Eduardo, esse amigo meu que desceu comigo nesse dia, ele é arquiteto. E quando a gente tava voltando, né, à noite ali, eu falei, Edu, a gente viu muita pia e tal, né? Quem sabe tu não pensa num projeto, né, cara? Tu é arquiteto e tal, que a gente pudesse desenvolver um projeto para compartilhar com as marcenarias aqui, daqui a pouco até angariar recursos, pra gente fazer os móveis para reutilizar essas pias. Então a gente lança uma campanha pro pessoal que tá lá catar essas pias que estejam nos lixos, a gente recolhe isso, traz para cá, faz os móveis e leva, né, os conjuntos de pia novos, né, enfim, baita ideia e tal, não sei o que. Daí ele chegou em casa e tal, foi conversar com um amigo dele, o Kleber, um grande parceiro nosso, foi fundamental para todo o projeto que a gente desenvolveu da Provence Móveis lá de Porto Alegre. E o Kleber já estava com a fábrica dele também fechada há uma semana, em razão da situação e tal. O Kleber falou, Edu, também estava aqui com a cabeça inquieta e tal, e eu acabei desenvolvendo um projeto de kit de móveis aqui, baixo custo, tô pensando em colocar na operação da fábrica e de repente não dá pra gente casar as ideias. E o Edu na hora me mandou aquilo, né? E eu falei, cara, é isso, né? E aí naquela noite ali a gente conseguiu fazer alguns contatos para conseguir lançar a campanha e a partir disso daí, Léo, a gente conseguiu, felizmente, né, recursos para contratar três levas, né? 3 conjuntos, cada leva dessas que a gente contratou tinha 60 kits de móveis, né? Cada kit tinha 4 móveis. A nossa ideia inicial era que esses kits eles contemplassem famílias específicas, então a gente começou a fazer um trabalho de quase como uma curadoria, né, para ver efetivamente quem estava precisando, tal, cadastramento das famílias. Aí a gente descobriu que as famílias não precisavam dos kits completos, um precisava do móvel de cozinha, o outro precisava do armário, o outro, então isso acabou se multiplicando, né? A gente achou que iam ser para 120 famílias, porque eram os kits que a gente ia fazer a doação, e desses 120 kits a gente acabou doando isso daí para mais de 300 famílias. Que né? Então foi um trabalho de muitas mãos, né? O Edu foi um grande parceiro, o Kleber da Provence Móveis também, né? A Fernanda Vronx e a Simone Dias aqui de Canelo, o Matheus Escaim também foi um parceiro incansável, a Daiane, a minha esposa, enfim, e foi, mas se eu fosse nominar aqui, a gente ia certamente ficar alguns minutos falando, mas foi um trabalho assim fantástico, porque a gente teve apoio de muita gente e que é muito gratificante, né? Eu acho que no final a gente cresce com isso tudo, né? A gente aprende muita coisa, então eu certamente não sou a mesma pessoa antes de maio de 2024, né? Essa transformação de quem ajudou é algo assim notável. A gente vai ter que chamar um rápido intervalo. Na sequência eu vou querer ouvir também da Simone essa transformação que ela passou, falar também da galera que estava junto com ela nesses trabalhos e trazer um pouquinho mais desse um ano pós-enchente que a gente tem vivido, né? Todos nós aqui no estado do Rio Grande do Sul. 8h17, um rápido intervalo, já voltamos aqui no GJR. Grande Jornal Regional.